Província do Niassa vai produzir mais de 7.000 toneladas de óleo por ano. Já morreram 9 militares da força da SADC em Cabo Delgado. Costa do Sol, Ferroviário da Beira e de Maputo, apurados para os quartos de final da Taça de Moçambique. Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. A província do Niassa já produz óleo alimentar. O presidente da República abriu hoje oficialmente uma fábrica que vai produzir mais de 7.000 toneladas de óleo bruto por ano. O investimento custou cerca de 300 milhões de meticais. Niassa já produz óleo alimentar. Foi com estas palavras que o presidente da República anunciou, na tarde desta quinta-feira, a entrada do funcionamento oficial da fábrica de extração e refinação de óleo alimentar em Coamba. Trata-se da empresa Sociedade Algodoeira do Niassa, do grupo João Ferreira dos Santos, que tem uma capacidade de extração de óleo bruto de 7.500 toneladas por ano e de refinar outras 3.000. Esta é a primeira indústria desta dimensão na província do Niassa. O investimento para o fomento e instalação da fábrica está avaliado em cerca de 300 milhões de meticais. Deste valor, 123 milhões são do programa Sustenta para garantia da matéria-prima através do fomento à produção de 40.000 famílias. Nós estamos conscientes que a transformação estrutural do setor de agricultura e a sua cadeia de valor não ocorre em curto espaço de tempo, mas sim a médio e longo prazo. Contudo, são os resultados e a materialização de projetos estruturantes de impacto direto em milhares de moçambicanos, como este caso que acabamos de inaugurar, que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo. Por conta do desempenho do setor primário da nossa economia, com destaque para a agricultura, que tem um peso de 23% no PIB. Portanto, quase um quarto de todo o PIB do país vem da agricultura. Recorde-se que a nível global, o preço do óleo alimentar sofreu um aumento de cerca de 100% e tem sido um dos produtos de maior pressão na balança comercial agrícola. Aliás, Moçambique importa anualmente cerca de 400 milhões de dólares americanos, representando cerca de 1/3 do peso de importação de produtos agrícolas. Por isso, voltamos a reafirmar que uma das formas de reduzir o custo de vida é o aumento da nossa produção, é a transformação da nossa matéria-prima no nosso território. Um fato que, para o presidente, traduz a maior capacidade de retenção de divisas, um elemento crucial na estabilidade da economia. Portanto, quando eu estou a agradecer João Ferreira dos Santos, não estou a agradecer porque falou bem. Estou a agradecer porque vai me aliviar a importação de parte de óleo, vai reduzir. E aquele dinheiro que gastamos, aquilo que chamam de divisas, já pode dar um bocadinho agora para começar a ver as estradas, começarmos a pensar como vamos a Micanhelas, começar a ver como que a gente chega à fronteira de Sanga para atravessar ali para a Tanzânia. E isso são coisas que se faz com trabalho. E o trabalho é feito reduzindo as importações, neste caso. E nós, naturalmente, não é reduzir a importação para morrer de fome, né? É produzindo para comer. O envolvimento da comunidade local na produção da matéria-prima para a extração e refinação de óleo alimentar nesta fábrica traz estabilidade na produção familiar, segundo o Presidente da República. Vai parar aquela coisa, já nos exigir produzir soja, produzir algodão, mas vamos vender aonde? Esse murmúrio acabou. E além de empregos diretos, o que constitui uma fonte estável de renda numa perspectiva de médio e longo prazo, especialmente para jovens e mulheres. Neste caso particular, sobressaltam os efeitos multiplicadores sobre o consumo e a poupança na economia. Filipe News terminou mostrando-se muito satisfeito com o crescimento que tem sido registrado no setor agrícola. Encontro do outro lado, e depois doenças, ou às vezes seca, mas não desistam. No último ano, o setor cresceu mais 5% e apelou aos produtores a não desistirem. E o evento terminou com a exaltação da cultura local.
Produtores de matéria-prima, trabalhadores da nova fábrica e agentes econômicos da província do Niassa estão felizes pela entrada em funcionamento da nova unidade de produção. A vida está a melhorar. Por exemplo, com este ano, com 33, há grande vantagem. Também queremos o próximo ano seja aumentar o preço. Ok. Sim, 33 meticais o quilo. O quilo, se cada é 33. Ok. Sim. Então, próximo ano quer aumentar para quanto? Pelo menos serão 40. 40. Sim. E a empresa SAN está a nos ajudar muito. E não havia trabalho, mas quando estamos com a SAN já temos a vantagem, porque ali apanhamos algodão e as crianças que não tínhamos a possibilidade conseguimos vender algodão e mandamos a criança na escola. E a maioria parte fizemos a formação através do curso algodão. Tem muita vantagem, porque é menos preocupação para meus pais, porque agora consigo me manter sozinha, né? Sem poder pedir lá em casa, e também fico ocupada o dia inteiro, diferente de passar o dia todo sentado em casa. Uma iniciativa muito boa, que vai ter um impacto econômico e social muito grande para as nossas populações, partindo do princípio de que ela começa a partir da sementeira, numa cadeia de valores até a produção e a comercialização. Portanto, vai nos facilitar também por consumir nosso produto, que antes era mais vinha de outras províncias, de outros países. O grupo João Ferreira dos Santos, proprietário desta empresa, foi fundado em 1939 e já vai na 4ª geração. O João Ferreira dos Santos, o fundador, chegou a Coamba nos anos 1900, há mais de 100 anos. Veio do cavalo da ilha de Moçambique até aqui. E aqui conseguiu estabelecer uma relação de trabalho, cooperação com as comunidades, que até hoje mantemos e preservamos com muito carinho. E o Ministro da Agricultura garantiu que o seu setor vai continuar a investir na contratação de extensionistas e capacitá-los para melhorar a assistência na rede pública. Mas também temos um modelo de assistência privada, que é o caso que nós tivemos a oportunidade de testemunhar, que a JFS faz isto, tem a sua rede de extensão privada e assiste os produtores. Portanto, este é o caminho, é pôr tecnologia nas mãos dos produtores e ensiná-los a utilizar para poder melhorar o seu rendimento, melhorar as suas vidas e poderem prosperar, que esse é que é o fim de todo o exercício de governação que estamos a fazer. 9 militares da força da SADC no combate ao terrorismo em Cabo Delgado morreram nos últimos meses. A nacionalidade dos soldados perecidos não foi revelada. Desde meados do ano passado, uma ofensiva das tropas da SADC, SAMIM, permitiu recuperar zonas ocupadas por terroristas e devolver segurança a alguns distritos em Cabo Delgado. 9 militares perderam a vida no teatro das operações. A informação foi revelada durante a 42ª Cimeira do Chefe de Estado e do Governo da SADC, sem especificar as nacionalidades dos soldados perecidos. O evento decorreu esta quarta-feira em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Durante a cimeira, o chefe de Estado e do Governo da SADC receberam relatórios sobre a situação de segurança em Cabo Delgado, elogiaram os esforços da SAMIM contra os terroristas e aprovaram a prorrogação do mandato da missão da SADC em Moçambique. Os estadistas manifestaram preocupação com as ameaças constantes à segurança marítima, que afetam as aspirações de desenvolvimento da região, em particular as que surgem na parte ocidental do Oceano Índico. A este respeito, a Cimeira exortou os Estados-membros a acelerar a implementação da estratégia e do Plano de Ação Integrada Marítima da SADC. Sobre o reino de Eswatini, analisou-se a situação de segurança e condenou-se os atos de violência. Por isso, será convocada uma cimeira extraordinária da Troika da SADC, mas o reino de Eswatini em data a anunciar, com o objetivo de buscar uma solução pacífica e duradoura para os desafios de segurança que o país enfrenta. Ficou acordado no evento que a próxima cimeira do chefe de Estado e do Governo da SADC terá lugar em Luanda, Angola, em data por indicar. 30 anos depois, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ainda não cumpriu os objetivos para os quais foi criada. Tomás Salomão, antigo secretário executivo da organização, alerta que se a industrialização não avançar, os países da SADC vão continuar dependentes da África do Sul.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral foi fundada em 1992 para impulsionar o crescimento das economias dos países membros e melhorar a qualidade de vida dos mais de 300 milhões de habitantes. 30 anos depois, Tomás Salomão, antigo secretário executivo da SEDEC, diz que a grande causa do fraco desenvolvimento é que as economias não têm escala. Nós estamos a falar de economias ainda frágeis. Estamos a falar de países em desenvolvimento. Estamos a falar de países ainda que não produzem o suficiente para o seu próprio consumo. Então, o ponto de partida, o primeiro aspecto, é que nós precisamos de continuar a promover e a desenvolver os nossos países para que, em primeiro lugar, produzamos aquilo que consumimos. E depois, exportando os excedentes. Outro problema é que algumas economias promissoras da região colapsaram. A economia zimbabiana continua a enfrentar dificuldades, está num processo de recuperação, é verdade, mas o Zimbábue ainda não é aquele monstro ou aquele celeiro da região que era há alguns anos atrás. Para Tomás Salomão, Moçambique deve investir na industrialização, infraestruturas portuárias e de transporte de carga para tirar maior proveito da integração. Existem alguns ajustamentos que precisam ocorrer para que todos nós possamos tirar maior benefício disto. Os nossos portos a funcionarem com a eficiência e eficácia necessária trazem um retorno muito importante. E se calhar o Porto de Maputo pode ser a maior empresa que existe neste país, desde que façamos as coisas com a gestão e com a eficácia necessária 24 horas por dia. Envolvidos 26 anos, a integração económica regional ainda é desafiante. Ainda há desintegração, na verdade, entre esses Estados que pretendem se integrar, não é? Eu olho para isso como um cenário ainda de desintegração. Eu explico isto, porque mesmo a nível interno dos Estados, nós ainda temos problema de desintegração internamente. Pegamos o caso de Moçambique muito em particular. Estamos a dizer que o Estado ainda não tem infraestruturas em termos de vias de acesso que permitem que o país, de facto, se comunique de uma forma integral, de uma forma efetiva. Ainda não há uma integração nacional de vários Estados. O especialista em relações internacionais, Hilário Chacate, avança que políticas de mercado e tributação dos bens importados não facilitam o processo. O terrorismo surge como uma das maiores ameaças da atualidade para o bloco. A SADC é desafiada a encontrar soluções. Imagens de Gaspar Chirinda, Mustafa Leonardo, STV. A ministra do Turismo diz que as medidas de aceleração econômica vão aumentar a arrecadação de receitas no setor. Edelvina Matirula manifestou a confiança no encontro sobre turismo que juntou Moçambique, África do Sul e Eswatini. Embora a pandemia continue a ensombrar as perspectivas económicas do setor do turismo, Edelvina Matirula não tem dúvidas de que as medidas recentemente anunciadas pelo Presidente da República poderão impulsionar a atividade. Nesta altura, já crescemos cerca de 11%, um pouco mais de 11,47%. O que é significativo, estamos a dizer que crescemos cerca de metade daquilo que estava previsto. Com as medidas anunciadas e os esforços do governo, estamos certos que vamos finalizar este ano com números bastante encorajadores. A reanimação do setor passa também pela união de esforços entre Moçambique, África do Sul e Eswatini, que, através de uma iniciativa conjunta de marketing, querem promover a cultura regional. Economic recovery strategy in Eswatini prioritize the domestic tourism and then regional and international tourism, and the priority for us was the emphasis on collaboration, which means we need to work together. We will want to ensure that all the three countries were able to reach consensus and agree that when you see a tourist
you are actually looking at a potential investor. Os governantes falavam esta quarta-feira em Maputo, no encontro com operadores turísticos dos 3 países. A cidade de Maputo vai vacinar mais de 230 mil crianças contra a poliomielite. A 4ª ronda de vacinação iniciou hoje e o primeiro dia foi marcado por grande adesão. A capital do país já teve um caso suspeito de poliomielite, mas feitos exames, concluiu-se que o paciente não tinha doença. Mas porque os casos confirmados estão a aumentar em Moçambique e a vacinação é dos melhores métodos de prevenção, perto de 235 mil crianças menores de 5 anos vão ser imunizadas. O poliovírus selvagem está a circular no nosso país. Então, é uma necessidade muito urgente para cortarmos a transmissão, para que nenhuma criança tenha polio. Tendo em conta que a polio é também denominada paralisia infantil e é uma doença debilitante. Nos centros de saúde de Chipamanine, 1º de maio, a meta diária é de 300 crianças e o processo decorre sem sobressaltos. Estamos a ter uma boa adesão a nível dos pais e educadores, os responsáveis pelas crianças. Até agora já vacinamos cerca de 140 crianças. Temos 104 equipas a fazer a vacinação ao nível do distrito. São equipas que andam de casa em casa, tem equipas nas escolinhas, tem equipas nos mercados e em outros locais de maior concentração da população. Nenhuma criança deve ficar de fora, por isso foram distribuídas 600 brigadas fixas e móveis pelos 7 distritos municipais. Tratando-se de uma doença sem cura, a melhor forma de prevenir a doença é através da vacina. A 4ª ronda de vacinação contra a poliomielite vai terminar no domingo e prevê abranger mais de 7 milhões de crianças em todo o país. O ministro da Indústria e Comércio expulsou do aparelho do Estado o ex-diretor da Inspeção-Geral das Atividades Econômicas. Verónio Duval é acusado de corrupção e abuso de cargo e função pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, num processo que já foi remetido ao tribunal. A expulsão do aparelho de Estado de Verónio Duvane, ex-diretor da Inspeção das Atividades Econômicas INAI, foi assinada pelo ministro da Indústria e Comércio no passado dia 15 de julho. A informação foi divulgada através desta circular, assinada pelo chefe do Departamento de Recursos Humanos do Ministério no dia 3 de agosto. A expulsão do ex-diretor da INAI surge na sequência do processo disciplinar movido contra si. Juristas defendem que a decisão não colocará em causa o processo-crime que corre contra o antigo funcionário. O fato de estar a correr um processo-crime, que neste caso deva trazer elementos de prova e até consubstanciar aquilo que é a acusação, não impede que a entidade empregadora, neste caso o Estado, possa, de alguma forma, instaurar um processo disciplinar. À luz da lei, o jurista Ampasso Camblete diz que ainda há esperança para a Duvane. Não estando conformado com o processo disciplinar que correu e que culminou com esta sanção, pode obviamente recorrer a esta decisão junto tanto do Tribunal Administrativo, que é a entidade competente para conhecer deste tipo de recursos. No que diz respeito ao processo penal que está já a correr, independentemente da decisão, também há meios apropriados em que, querendo, se a decisão não lhe for favorável, poderá, obviamente, apresentar o respectivo recurso para que também seja apreciado. Neste momento, Verónio Duvane responde a um processo-crime em liberdade provisória por uso de cargo público para exigir a seu favor vantagens e prática de abuso de cargo e função. O detetor de infrações de trânsito surpreendeu em 1h30 117 condutores que violaram as regras de trânsito na Estrada Nacional número 4. Os automobilistas circulavam acima da velocidade estabelecida.
Na semana passada, a Polícia de Trânsito e a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento colocaram esta máquina no troço entre a Maquinag e a Portagem de Maputo. Eles queriam ver se os condutores cumprem ou não com as regras de trânsito. Só em 1 hora e 35 minutos foi possível esta máquina detectar exatamente um número de 705 condutores que transitavam naquela via. Só naquele troço foi possível identificar 117 infrações, indivíduos que transitavam acima da velocidade recomendada naquela zona. A velocidade recomendada é de 60 km por hora, mas houve quem chegou aos 127. Houve ainda condutores que andavam sem cinto de segurança e a falarem ao telefone. O aparelho estava em fase de teste e agora aguarda aprovação para a sua implementação. Bem, Maputo é uma cidade grande, nós pensamos que precisamos de pelo menos 4 câmaras deste género para podermos ter uma cobertura eficaz. Depois precisamos de mais 2 ou 3 móveis para ficarem, portanto, em cruzamentos urbanos. O sistema móvel, este que foi testado, custa uma unidade destas mais ou menos $60 mil. A sala de operações é capaz de custar cerca de $50 mil. Com o funcionamento da máquina, Ruas garante que não há chance para casos de corrupção, uma vez que o agente de trânsito não tem contato direto com o condutor e infrator. A máquina fica sozinha e tudo o que acontece naquele momento em tempo real fica registado na sala de operações. E a partir da sala de operações é que se toma a decisão de como aplicar as multas. O condutor vai receber um SMS e vai receber uma carta no seu domicílio e dizer que cometeu uma infração. Ainda não há datas para o início do uso das máquinas, que detectam também a travessia em semáforos no vermelho e permite localizar viaturas procuradas. Elas aferem em tempo real se os carros têm ou não seguros e se os condutores são ou não reincidentes em determinadas infrações. Houve hoje tumultos em Gondola, onde os vendedores do mercado feira local colocaram barricadas na Estrada Nacional número 6 em contestação à decisão da edilidade de os tirar do seu local de venda para outro próximo de um cemitério. Estas imagens amadoras foram captadas por volta das 5 horas desta quinta-feira. Depois veio a polícia impor a ordem. Para dispersar os manifestantes, teve que abrir fogo. A confusão foi instalada porque há cerca de 2 anos o município de Gondola retirou do mercado feira os vendedores e foi-lhes instalar no local próximo do cemitério sob pretexto de pretender erguer um novo mercado. De lá a esta parte, a promessa não passou do papel. Cansados de esperar, os vendedores regressaram ao antigo mercado e o município tratou de destruir as suas bancas. De repente estamos a chegar aqui, estamos só a encontrar, a ser assustados com tiros só. Não estamos a saber o que está a acontecer, tá? E nosso produto todo está, nossa vida está lá. As barracas estão a ser destruídas? Sim. Tá, nós vivemos sobre o quê? Vida própria, não temos emprego. Agora hoje sem vender, com nossos filhos vamos comer o quê? Primeiro podia pegar a população, dizer que aquele que sabe que tem o produto no armazém, sai. Aquele que vai permanecer a vender pode continuar a fazer esse tipo de greve. Um presidente tem que ter diálogo com o povo. O presidente do município está a querer retirar a loja antes de vir o empreiteiro para poder reiniciar com as bancas. Então, mesmo assim, o greve começou às 5 e assim estamos a partir para lá no mercado do cemitério. A STV ouviu Arlindo Ngozo, edil de Gondola, que confirmou a retirada dos vendedores do maior mercado informal da vila. Queremos, em primeira instância, atribuir razão aos vendedores. Na verdade, nós já havíamos prometido a construção e requalificação do novo mercado. Houve um atraso por nossa parte, em virtude da empresa contratada não cumprir com aquilo que são os prazos, mas já temos a nova empresa, que é Soares da Costa, e dentro das próximas 48 horas haverá mobilização do estaleiro para o início da requalificação, modernização do mercado. Entretanto, a polícia diz haver já detidos em conexão com o caso. Resultou, de facto, na recolha de 21 pessoas
Portanto, verificando-se que, de facto, um deles participou nesta manifestação e, de facto, vão receber um processo crime. Até a altura que saímos do local, a situação já estava normalizada e as viaturas já circulavam na Estrada Nacional número 6. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Momento para intervalo no jornal, mas antes, para quem nos acompanha pela STV, veja o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite. Um cidadão costa-marfinense foi detido na posse de droga disfarçada em 25 lanternas. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que é o 6º caso nos últimos 6 meses. O Serviço Nacional de Investigação Criminal acusa este cidadão costa-marfinense de tráfico de drogas. Diz que o mesmo foi surpreendido na posse de cocaína em quantidade não especificada, disfarçada em 25 lanternas. O Cernic, em nome desse trabalho que tem vindo a desencadear, teve informações a partir das suas congêneres, fontes a partir do estrangeiro, das suas congêneres, de um cidadão que transportava consigo substância proibida no território nacional, que é a droga, com destino a Moçambique a partir do Brasil. Revistou-se o cidadão com base na informação que já se tinha e culminou com a neutralização deste indivíduo, a apreensão destas 25 lanternas, no seu interior, estando disfarçado um pó que foi detectado como cocaína, numa quantidade ainda não especificada, dado que o mesmo pó encontra-se bem embutido no interior destas lanternas. De acordo com o Cernic, é o 2º caso de tráfico de droga descoberto no Aeroporto Internacional de Maputo em menos de um mês. O cidadão nega ser o dono da bagagem onde a droga foi encontrada. I'm really surprised and I'm scared because I don't know how they put a bag in my name. He said it's 3 bags in the ticket, in the boarding pass, but what they see is 1 bag. So everything is confusing. I don't know how to do. O Cernic explica que nos primeiros 6 meses deste ano houve 6 apreensões no Aeroporto Internacional de Maputo. Foram-os apresentados os novos órgãos do MISA Moçambique. No evento, o antigo presidente da organização, Fernando Gonçalves, foi homenageado pela mesma. Ao todo, são 10 os novos órgãos do MISA Moçambique apresentados hoje em Maputo. Além da apresentação do plano estratégico, a cerimónia foi também de homenagem a Fernando Gonçalves, que presidiu o MISA por 2 mandatos. No final dos 2 mandatos em que o Fernando esteve à frente do MISA, ele conseguiu que o MISA voltasse a ter escritórios com dignidade, voltasse a ter uma equipa de trabalho, tanto de apoio dentro do MISA, voltasse a merecer a credibilidade dos parceiros, portanto, algo que nós tínhamos perdido. Já o homenageado diz que está satisfeito pelo reconhecimento. O trabalho que eu fiz, penso que é um trabalho que eu devia fazer. Se eu não fizesse, outra pessoa iria fazê-lo. Portanto, não sinto que houvesse uma necessidade tão premente de homenagear, mas se os dirigentes do MISA entenderam que era necessário, agradeço muito por isso. O MISA, em coordenação com outras organizações da sociedade civil, vai apresentar esta semana um consórcio para a preparação de uma estratégia de atuação no ciclo eleitoral que se avizinha.
A campanha eleitoral em Angola está na reta final. O candidato presidencial do MPLA, João Lourenço, trabalhou esta quinta-feira na sua terra natal, Benguela, onde acusou o candidato da UNITA de estar a desacreditar as instituições e a mobilizar os eleitores a confrontarem as autoridades angolanas. Já Adalberto da Costa Júnior disse que a UNITA precisa de todos os angolanos para reconstruir o país. Só faltam apenas 4 dias para o fim da campanha eleitoral e 6 para as eleições gerais em Angola. E a campanha eleitoral começa a subir de tom, tendo esta quinta-feira o candidato do MPLA, João Lourenço, lançado acusações ao seu concorrente direto neste comício bastante concorrido em Benguela, no sul de Angola. Não se pode utilizar o povo como arma de arremesso em defesa dos interesses inconfessos de determinado partido político. Mas é isso que está precisamente a acontecer. É isso que se está a passar. E se ele sabe que essas instituições não são credíveis, por que é que o seu partido concorreu? Seria mais lógico não concorrer, não é? Parte das organizações da sociedade civil não escaparam às acusações. As igrejas e a sociedade civil, a verdadeira sociedade civil, não aqueles lumpenos que eles chamam de sociedade civil, não aqueles bandidos lumpenos a quem eles chamam de sociedade civil. A verdadeira sociedade civil organizada juntamente com as igrejas, essas sim têm uma postura patriótica. O candidato da UNITA, esta quinta-feira, esteve a viajar para a província do Uís, mas antes reuniu-se com o líder de uma confissão religiosa bastante influente em Angola, a Igreja Tocoísta. O voto sentou é absolutamente necessário, mas não lá dentro da Assembleia. Votou, sai da Assembleia e fica nas imediações. Mas razões. A razão fundamental que nos está cada dia a reafirmar a nossa chamada a estar acertada vem das instituições que não respeitam as leis. Na terça-feira, no último comício popular que realizou, prometeu ser inclusivo na sua governação. Nós temos uma grande responsabilidade, e a responsabilidade é realizar Angola. Realizar Angola e realizar angolanos. Para realizar Angola nós somos poucos, nós precisamos de nós todos. Só que é a nossa hora. E quem está a decidir isto é o povo. É o povo quem decide. Todos os candidatos estão a trabalhar nas províncias angolanas e prevêem encerrar suas campanhas em Luanda, maior círculo eleitoral ao longo do próximo fim de semana. E a STV está em Angola, Luanda, a acompanhar este processo de campanha eleitoral rumo às eleições de 24 de agosto. Seguimos para estabelecer contacto em direto com Francisco Mandlata, que é em saúde. Boa noite, Mandlata. Há esta campanha de votou, sentou a ser mobilizada por Adalberto da Costa Júnior. Como é que este apelo está a ser interpretado pelas autoridades e também pelos eleitores em Angola? De fato, António Tiwa, esta tem sido a grande polêmica desta eleição, uma vez que a oposição, principalmente o líder da UNITA, tem estado a apelar para que os eleitores, depois de votar, não abandonem as assembleias de voto. Portanto, não precisam ficar dentro da urna. Penso que a lei dá um espaço de pelo menos 500 metros, 300 a 500 metros, que não pode estar ninguém. Então, ele apela aos eleitores para ficarem nesta distância em relação às assembleias de voto. Isto porque inspiram-se nos movimentos do que aconteceu recentemente na Zâmbia e também noutros cantos, principalmente aqui na região austral de África, em que os eleitores ficaram e houve mudança de fato de regime. Então eles acreditam nisto. Mas há um risco muito grande neste aspecto, porque há uma grande crença em relação aos apoiantes da UNITA de que eles vão poder, portanto, de que a UNITA vai ganhar estas eleições.
eleições. E caso isso não venha a acontecer e pode haver confrontações entre estes apoiantes que vão ficar à volta das assembleias de voto com as autoridades policiais e, portanto, isso pode acabar saindo fora do controle e gerando aqui uma situação de tumultos que não é desejável nesta altura. Daí que há um grupo muito grande, quer das igrejas, quer de alguns partidos, até partidos da oposição, que se juntam ao MPLA, a apelar que não se faça isto, que os eleitores não façam isto, que após votar voltem para as suas casas e serenamente acompanhem o desenrolar do processo eleitoral. Portanto, mas vamos ver o que vai acontecer. O presidente de Angola, portanto, prometeu até se juntar a um culto ecumênico que vai ter lugar no domingo e mesmo a tônica é esta, que apelar à sociedade para acompanhar o processo eleitoral nas suas residências e não nas assembleias de voto. Portanto, esta controvérsia aqui, nesta altura, está a marcar a eleição aqui em Angola. De resto, em relação ao próprio processo de caça ao voto, diferentemente do que acontece em Moçambique, que tem sido uma festa que a campanha eleitoral domina completamente as cidades. Aqui o movimento de campanha eleitoral está muito mais circunscrito aos candidatos. Portanto, o movimento vê-se mais movimento onde o candidato está, é onde há maior movimentação, há mobilização geral. Em Luanda, nesta altura, nenhum candidato se encontra aqui, todos os outros todos os candidatos, os 8, estão fora da cidade, estão nas províncias e, portanto, o movimento aqui é muito fraco, são pequenos grupos que podem fazer campanha porta a porta no interior dos bairros e, portanto, aquele movimento habitual em Moçambique, por exemplo, não é tão comum aqui. Provavelmente este fim de semana, que vai ser o fim de semana que marca o fim da campanha, todos os candidatos vêm convergir aqui na capital, que é o maior círculo eleitoral. Aí sim vai haver uma grande movimentação. O MPLA encerra a sua campanha no sábado e a UNITA encerra a sua campanha na segunda-feira, dia 22. Aí sim de haver uma grande agitação na cidade, de haver esta mobilização intensa que poderemos assistir e estaremos aqui para trazer para os nossos telespectadores. Tiwa. Francisco Mandati e Pedro Amba e a atualização sobre a corrida eleitoral em Angola. Nós seguimos com a informação aqui no Jornal da Noite. Na atualidade internacional, destacamos que os Estados Unidos querem negociar um acordo comercial com Taiwan. Os americanos dizem que o entendimento visa aumentar a cooperação comercial entre os dois países. 15 dias após a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América a Taiwan, o governo norte-americano anuncia o reforço da cooperação comercial e regulatória entre si e a ilha. A agricultura, trabalho, meio ambiente, tecnologia digital, status das empresas estatais e políticas não comerciais são algumas das áreas destacadas para as negociações, segundo este documento disponível no sítio do Executivo americano. Os Estados Unidos não têm relações oficiais com Taiwan, mas mantêm extensos contactos informais por meio do Instituto Americano Não Oficial em Taiwan. Os presidentes da Rússia e da Ucrânia podem encontrar-se em breve para dialogar sobre o fim da guerra. A proposta foi apresentada hoje numa reunião entre o presidente da Turquia e o secretário-geral das Nações Unidas, que estão de visita à Ucrânia. O jornal está na porta de mais um intervalo, mas antes conheça as máximas e mínimas que vão marcar as próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, com a cidade de Maputo a registrar uma previsão de máxima de 23 graus e mínima de 18, Xai-Xai 25 de máxima e 20 de mínima, Inhambane 28 graus de máxima e 22 de mínima. Céu pouco nublado, com períodos de muito nublado, possibilidade de ocorrência de chuvas fracas locais, vento de noroeste, podendo rodar para sul, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. Seguimos para a região centro do país, onde a cidade da Beira vai registrar uma máxima de 36 graus e mínima de 19. Chimoio igualmente 36 graus de máxima e 16 de mínima. Quelimane 35 de máxima e 21 de mínima. E Tete
37 graus de máxima e 21 de mínima. Tempo quente, com céu pouco nublado, temporariamente muito nublado, neblinas ou nevoeiros matinais. No norte do país, Nampula vai registrar 33 graus de máxima e 18 de mínima, Lixinga 26 de máxima e 11 de mínima e Pemba 30 graus de máxima e 21 de mínima. Céu pouco nublado, temporariamente muito nublado ao longo da faixa costeira, neblinas ou nevoeiros locais. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite. No desporto, o Costa do Sol, o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário da Beira estão apurados para os quartos de final da Taça de Moçambique. Os locomotivas da capital do país precisaram de serviços mínimos para eliminar no seu reduto os Guerreiros de Gaza por 1-0. Já o Costa do Sol, depois de ter saído ao intervalo a perder por 0-1 diante do Desportivo Maputo, precisou de soar as estopinhas para virar o resultado e fazer 3-1. O Ferroviário da Beira venceu o Futebol Clube de Bagamoio por 2-0 e igualmente carimbou o passaporte para os quartos. Assim sendo, estão apurados para os quartos de final a Costa do Sol, a Ferroviário de Maputo, a Ferroviário da Beira, União Desportiva de Songo, Black Bulls e Ferroviário de Lixinga. Para a conclusão dos apurados, ainda por completar 2 vagas, e os jogos serão realizados no dia 28. E a Seleção Nacional Sub-23 já não vai participar do CAN da categoria. A informação foi divulgada hoje pela Federação Moçambicana de Futebol, que alega não ter dinheiro para suportar as despesas da competição. E o escritor Afonso Vaz Vassoa lançou esta noite o livro de poemas Aromas e Símbolos da Sobrevivência. A obra literária foi apresentada por Jorge Ferão. Afonso Vaz Vassoa regressou às publicações com um livro de poemas intitulado Aromas e Símbolos de Sobrevivência. A obra literária é essencialmente de índole social. É um livro que, em princípio, tem 4 partes e todas elas são constituídas por vozes diferentes, né? A primeira voz é sobre a questão da cogitação, no sentido de que a gente tem que começar a refletir sobre algumas coisas que acontecem em Moçambique, que é o problema de Cabo Delgado. Neste exercício literário, Afonso Vaz Vassoa quis sonhar a poesia, ao mesmo tempo que pensa o seu país. Um livro para passar o tempo e o espaço. Exatamente. Ele, em termos de tempo, é atual, na minha opinião, e acredito que algumas coisas podem durar ainda muito mais tempo. No auditório do BCIE Maputo, a obra Aromas e Símbolos de Sobrevivência foi apresentada por Jorge Ferão. É um livro que se pode ler, que se deve ler, como todos os livros. A gente tem que fazer apologia à leitura, o país precisa de ler, para nos situarmos, entendermos como nos posicionamos em relação ao presente e ao futuro. O mais recente livro de Afonso Vaz Vassoa foi prefaciado por Armando Arthur e foi lançado sob a chancela da imprensa universitária. A videoobra de Aquino de Bragança foi celebrada na Casa do Professor, na cidade de Maputo. No local foi exibido um documentário sobre o intelectual que morreu em Buzine na sequência da queda do avião que vitimou Samora Machel. Enviado especial é o título deste documentário sobre Aquino de Bragança. Produzido ao longo de 4 anos, retrata o percurso de um homem plural que lutou pelas independências dos povos. Este país mudou tanto desde então. Surge aqui na Casa do Professor, que é para debatermos no sentido de buscarmos o pensamento e a contribuição de Aquino para a independência das colônias africanas. É uma forma de que nós encontramos para conhecer ou dar a conhecer estas figuras que são figuras da história de Moçambique. O xadrez é, acima de tudo, uma luta contra o tempo. E eu não tenho muito tempo. Nesta sessão, que contou com a participação de vários académicos moçambicanos,
O documentário Enviado Especial serviu para trazer ao presente as experiências da realizadora do filme que interveio de Goa. Tudo isto começou em 2014. Eu estava à procura de alguma coisa que ligasse Goa a Moçambique. E encontrei na internet esta personalidade fantástica que foi o Aquino Bragança. Nós falhamos nesta longa luta por uma independência que nós queríamos total e completa. 4 anos depois, em 2022, o filme volta a Moçambique, aqui à casa do professor, e eu estou muito contente de poder fazer parte deste programa. Aquino de Bragança foi o enviado especial de Samora Machel a Portugal em 1974, após o 25 de abril, para uma análise política. De igual modo, foi conselheiro do Estado, jornalista, diplomata, político e contribuiu para a criação do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane. Morreu na sequência do acidente de Mbuzine a 19 de outubro de 1986. Aquino de Bragança homenageado. Momento agora para conhecermos os destaques que vão marcar a noite informativa desta quinta-feira. Para tal, junta-se a nós Boaventura Mucipo para dar as notas. Mucipo, boa noite. Muito boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. Como era esperado, a SADC estendeu o mandato da presença das suas tropas em Cabo Delgado. No entanto, a organização não indica por quanto mais tempo as tropas da região vão ficar no país. De qualquer forma, este indicador, as tropas da SADC já estão em Moçambique há mais de 1 ano, tal como as tropas do Ruanda. Este contexto positivo foi assinalado na cimeira da SADC de Kinshasa, onde o relatório sobre a situação política em Cabo Delgado foi apreciado positivamente, tendo o presidente Cyril Ramaphosa dito que a paz regressa aos poucos ao norte do país. No meio deste otimismo todo, há a considerar a indicação do reforço financeiro em termos de apoio da União Europeia no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Este apoio poderá ser reforçado 5 vezes mais. São sinais de compromisso internacional na resolução do conflito no norte do país. Este é um dos temas que vamos discutir aqui no Noite Informativa com os nossos convidados de hoje. Depois da junta militar da Renamo, um outro grupo de dissidentes decidiu formalmente desafiar a liderança do partido. Chama-se Renamo Democrática, um partido novo, fundado por um antigo guarda-costas de Afonso Dhlakama e um antigo membro da comissão política da Renamo. No lugar de querer conquistar o poder político e o território, este partido quer empurrar o Suf Momad e acabar com a ditadura dentro da Renamo. Um partido que ainda não se refez da morte do seu histórico líder. Até que ponto é que este novo movimento poderá influenciar o enfraquecimento da oposição, particularmente da Renamo em Moçambique? Vamos aqui discutir este tema com Alger Amad e José Mantegas, que foram também os nossos convidados semana passada. Tal como destacamos ontem, os reassentamentos em Moçambique são ou representam um foco de instabilidade, de luta. Depois das manifestações ontem dos vendedores do mercado de peixe, hoje, vendedores informais em Gondola bloquearam a circulação na Estrada Nacional número 6. Tudo porque foram colocados a exercer a sua atividade próximo de um cemitério e as obras do novo mercado demoram em arrancar. O presidente do município de Gondola já veio assumir a culpa de que tinha sido indicado um empreiteiro que não honrou com os compromissos. Mas fica esta ideia de que sempre que há transferência, quer de agentes econômicos, quer de população, incluindo em projetos da indústria extrativa, há sempre problemas nestes reassentamentos. Este vai ser o tema de análise de Ivone Soares,
ela que abre o Noite Informativa às quintas-feiras. Vamos também viajar para Angola para continuar a fazer o ponto de situação do processo eleitoral neste país que fala a mesma língua que a nossa. Vamos também olhar para os avanços no DDR e vamos também olhar para o dinheiro suspeito que circula no país. São estes os temas que servimos hoje, quinta-feira, caro telespectador. Já sabe, o nosso local habitual de encontro é a STV Notícias, onde eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. Os temas estão lançados e o convite está feito. Por hoje é tudo no Jornal da Noite. Tenha uma boa noite. Até amanhã.